Obrigado, pastor. Querido, estenda as suas mãos para cá, fechando os seus olhos, para que nós possamos orar ao Senhor, interceder ao Senhor pelo nosso querido e amado pregador desta manhã, que vai nos trazer a mensagem, vai nos alegrar com a mensagem que Deus tem falado com ele. Senhor Deus e eterno Pai, aqui, Senhor, nós te entregamos nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Aqui, Senhor, meu Pai, nós te entregamos toda a nossa ansiedade nas tuas mãos, Senhor Deus. Retira, Senhor, meu Pai, essa ansiedade, esses desejos, Senhor, meu Pai, que o desejo ardente significa, Senhor, meu Deus, muita ansiedade, aquelas coisas que a gente, muitas vezes, Senhor Deus, a ansiedade traz preocupação, muitas vezes a ansiedade, meu Deus, traz um nervosismo, a ansiedade, meu Pai, traz coisas muitas vezes que não vale a pena. Pai amado, Pai querido, nesse momento eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, neste momento, o mensageiro desta manhã que vai nos trazer a mensagem, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, tanto ele como a família dele, Senhor Deus. Abençoa também, meu Pai, aquelas pessoas que estão aqui nesta manhã, que estão ouvindo, Senhor Deus. Abençoa também aquelas pessoas que estão em casa, Senhor, que estão nos assistindo. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós aqui, meu Pai. Também, meu Deus, eu te peço, Senhor Jesus Cristo do céu, meu Pai, traz esse pessoal para a noite, desde já abençoando aquele culto à noite que vai haver, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, o que eu oro, te agradeço. Amém, amém. Glória a Deus! Obrigado, irmão Everardo. Salve a amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Só me organizar um pouquinho. Enquanto isso, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos. A gente leu bastante versículo de Salmo hoje pela manhã, né? Salmos 16, versículo... Vamos meditar no Salmo 16. Versículo 1. Glória a Deus. Versículo 1, né? Salmo 16. Todo mundo encontrou? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é quem são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será os sofrimentos dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, obrigado, Jarlane. Tu és minha porção e o meu cálice. És tu que garante o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Cairão mesmo, né? No futuro. Cairão para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite. O meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra. No íntimo, enxuto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Glória a Deus. Irmãos, antes de começarmos a meditar, né, sobre esse capítulo maravilhoso, né, uma das orações, né, do salmista Davi, vamos fazer mais uma oração. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, querido Deus, Senhor, antes de tudo, Pai, queria dizer, Pai, que tudo que já aconteceu aqui, Pai, e tudo que vai acontecer, Pai, venha ser, Pai, única e exclusivamente, Pai, para o engrandecimento do Teu nome, Pai. Senhor, apaga, Senhor, a nossa mente, Senhor, de tudo que é mundano agora, Senhor. Tudo terreno, Pai.
e nos conecta contigo, Pai. Que nós venhamos, Senhor, através dessa palavra, Senhor, ter mais amor apenas e unicamente a Ti, Senhor. Que apenas o Teu nome venha a ser engrandecido. Que nós venhamos entender, Pai, Tua palavra. Que os irmãos, Pai, venham a ser edificados através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Que eu também consiga repassar, Pai, o que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo, ele começa com uma frase. O salmista Davi, ele começa pedindo proteção ao Senhor. Não, tranquilo. Pode. Amém. Ele começa esse capítulo pedindo proteção ao Senhor. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. Ora, Davi pedindo proteção ao Senhor, né? A gente sabe que Davi precisava de proteção. Isso é um fato. Porém, quando a gente olha única e exclusivamente para Davi e lembra quem foi Davi, a gente lembra que Davi ele foi um homem que matou leões, matou gigantes, matou leão, matou urso, destruiu reis e reinados. Quando nos comparamos a Davi, a gente pensa assim, meu Deus, Davi, que era Davi, pediu proteção ao Senhor, quem dirá nós? Né? Quem dirá nós? Que, embora temos muitas vivências, dificilmente há alguém nos dias de hoje que tem a vivência que Davi teve. E Davi, ele pediu proteção ao Senhor. Verdade. Irmãos, Davi, com certeza, ele olhava para o mundo como um todo e via no mundo, né, insegurança. Eu não diria uma insegurança apenas contra a sua própria vida, mas uma insegurança em construir todo o propósito de sua vida em função das coisas terrenas. Porque ele olhava com certeza e via que nada trazia segurança, né? E aí eu listei aqui algumas coisas, claro que tem mais, algumas coisas que a gente pode olhar nos dias de hoje e ver que o mundo traz de bom, mas coisas que também não traz de bom. O mundo, ele traz satisfação em algumas coisas e também traz insatisfação. O mundo traz alegria e também traz tristeza. Algumas coisas no mundo traz contentamento, mas também traz instabilidade. Algumas coisas traz felicidade, mas também traz depressão. Algumas coisas traz segurança, mas também traz violência. Algumas coisas no mundo traz diversão, mas também traz sofrimento. Traz entusiasmo e traz angústia. Algumas coisas no mundo traz companhia, outras coisas traz o tédio. Algumas coisas traz entretenimento, mas também traz agonia. Traz amores, mas traz ódio e traz rancor. Coisas no mundo traz complacência, traz aborrecimento também. Traz bem-estar, mas também traz enfado e infelicidade. Algumas coisas traz gratidão, traz riqueza, mas também traz pobreza. O mundo, meus irmãos, ele, em outras palavras, ele é instável o tempo inteiro. Se olharmos para o mundo e as coisas que ele oferece, podemos perceber que não tem nada na qual podemos nos firmar. É fato que, quando olhamos para a política, sentimos insegurança. Quando olhamos para a educação dos nossos filhos, percebemos insegurança. Quando olhamos para a saúde, o sistema de saúde atual traz insegurança. Nós temos medos, né?
no que diz respeito à economia, no que diz respeito aos nossos anseios terrenos. Tudo traz insegurança. E Davi, ele viu a necessidade de pedir proteção a Deus. Eu creio que Davi, ele não pediu proteção apenas contra o seu físico, mas também em todos esses aspectos. Irmãos, Davi, quando a gente agora vai para a segunda parte do versículo, ele pede proteção a Deus, ele faz a seguinte afirmação. Ele diz: protege-me, ó Deus, pois em ti, o que é que ele diz? Me refugio. Quem não quer a proteção de Deus, né? Há quem peça a proteção de Deus e há quem peça proteção a outros deuses. Há quem peça a proteção de Deus estando refugiado em Deus e há quem peça a proteção de Deus não estando refugiado em Deus. Davi, quando ele pede a proteção de Deus, ele coloca uma condição. Ele se coloca na condição de pedir a proteção de Deus. Ele diz: Senhor, protege-me, pois em ti eu me refugio. Se ele tivesse dito pelo menos apenas protege-me, qualquer pessoa poderia dizer. Mas ele coloca uma condição: Senhor, pois em ti me refugio. E aí, irmãos, isso é interessante, porque refugiar-se, vou ler, porque eu acho legal lendo. Eu poderia só dizer que refugiar-se significa buscar abrigo, mas eu achei um textozinho que resume refugiar-se, eu achei legal. Diz assim: refugiar-se significa buscar abrigo ou proteção em um lugar seguro ou em alguém confiável. É um ato de se proteger de algo ameaçador, perigoso ou desconfortável. Seja uma situação física ou emocional ou psíquica. Ou seja, refugiar-se significa estar andando na chuva, a água começar a cair e eu me abrigar, né? Eu não posso pedir: Senhor, não deixe essa água me molhar. Eu não posso desejar que a água não me molhe sem entrar embaixo de algum lugar. Só desejar não é suficiente. Então, quando Davi ele pede a proteção de Deus, ele é uma pessoa que está aos pés do Senhor. Então, nós também, quando formos pedir proteção a Deus, também precisamos estar aos pés do Senhor. Versículo 2. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, e não tenho bem nenhum além de ti. Mas esse versículo é uma benção. E aí foi a partir desse versículo que eu comecei a pensar nessa pregação, baseado nessa frase, né? O eterno prazer. Que é o que o pastor Tiago até me perguntou qual era o título. Eu ainda não tinha um título, aí eu fui pensando, tem muitas pregações relacionadas a esse texto que falam sobre segurança. Mas eu li e meditei com a interpretação de que Davi, nesse texto aqui, ele estava mostrando o segredo, né, do eterno prazer. E queria que a gente meditasse com esse sentimento. E aí eu queria fazer uma pergunta: o que te traz prazer hoje? Será que o que nos traz prazer são essas coisas que eu citei, relacionadas ao mundo? Ou o único motivo que pode nos dar prazer, né? Davi, ele diz assim: Senhor, ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor e não tenho bem nenhum além de ti. Davi, nós sabemos que ele era dono de muitas posses, né? Talvez o rei Salomão, provavelmente ele foi mais próspero que Davi, mais rico que Davi, acredito eu, porque a Bíblia fala que o rei Salomão foi o mais rico, né, de sua época. Mas Davi, ele tinha muitas posses, com certeza muitos prazeres, se ele entendesse isso como prazer, né? Se a gente olhasse com perspectiva mundana.
tinha muitas mulheres, muitos bens materiais. Mas Davi ele declara nesse versículo que não tem bem nenhum além de Deus. Ou seja, Deus era o único motivo do prazer de Davi. Amém? Todo mundo entendeu? Nenhuma conquista terrena dava mais prazer a Davi do que a presença do Senhor. Muitas passagens na Bíblia, né, ele fala um pouco sobre o prazer que Davi tinha na presença do Senhor. E aí, nessa hora eu queria pedir a ajuda de algumas pessoas. A gente já está em Salmos mesmo, né? Então só escolhi um versículo de Salmo. Queria pedir o irmão Vinícius que abrisse a Bíblia dele no Salmo 27, versículo 4. A irmã Suiane, no Salmo 63, versículo 1. Irmão Gils, Salmo 84, versículo 10. Irmão Gerlânio, Salmo 27, versículo 28. Irmã Nath, Salmo 51, versículo 11. Quem eu não pedir, gente, não fica com raiva de mim não, viu? Não tem salmo para todo mundo, não. Vamos lá, né? Amém? Então aqui tem nesses salmos, são alguns versículos que expressam um pouco do prazer que Deus tinha, né? Que Davi tinha no Senhor. Então, Vinícius, o que é que diz aí? Glória a Deus. Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ou seja, né, ele não queria sair da casa do Senhor. Tinha tanto prazer, né, que não queria sair da casa do Senhor. Irmã Suiane, Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Olha aí. Davi, ele olhava a terra como seca, cansada, né? E ele ansiava, né? Ansiava pela presença do Senhor, né? Para viver, né, aos pés do Senhor. Salmo 84, irmão Gils, versículo 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Ou seja, né? Um dia, né? Na presença do Senhor era melhor do que 1000 anos, né? 1000 em outro lugar. Salmo 27, versículo 8, irmão Jalane. Salmo 27, 8. Vou ler aqui na versão NVI. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Ou seja, o coração dele, né? Ele buscava a face, ele pedia, né, que o Senhor buscasse a face dele e ele buscava a face do Senhor o tempo inteiro. E o 51, confesso que é o meu preferido, né? Em relação a esse assunto, né? É o Salmo 51, versículo 11, que a Nath vai ler. Glória a Deus. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi, a continuação desse salmo, as pessoas que estudam, né, a respeito desse salmo, fala que quando Davi ele pecou, ele não temia perder nada do que ele tinha. A única coisa que ele temia era perder a presença do Senhor, perder o Espírito Santo. Porque ele sabia que sem a presença do Espírito Santo na vida dele, nada ia preencher o vazio dele. Ou seja, Davi não trocava o Senhor por coisas passageiras, né?
E a palavra Senhor, nesse versículo, quando traduz, significa Jeová, que significa eterno, Deus eterno. Ou seja, ele é um prazer eterno. A única coisa eterna que Davi poderia se apegar era a Jeová, ao Senhor. Versículo 3, voltando para o Salmo 16, né? Diz assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis e em quem está todo o meu prazer. Ou seja, Davi, ele não só se alegrava em estar na presença do Senhor, mas ele também se alegrava com os fiéis que estavam aos pés do Senhor, que o buscavam verdadeiramente. E aí, até uma meditação para nós. Nós estamos na casa do Senhor, buscando o Senhor, buscando estar aos pés do Senhor, nos relacionar com o Senhor. Será que nós estamos também nos alegrando com os outros irmãos que estão buscando ao Senhor, que estão no mesmo propósito? Será que os irmãos que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, os que estão aqui, os que não estão, os que ainda virão, serão motivo da nossa alegria? Nós precisamos ter prazer, não só em nós, em nossa casa, nossa família, mas também em todos os irmãos que aqui estiverem. Eles precisam ser o nosso prazer, nós precisamos nos alegrar com isso, né? Porque isso é um sinal de que a gente não é egoísta, que a gente não quer o Senhor só para a gente. Então Davi, ele se alegrava com isso também, e era um dos prazeres de Davi, né? Que querendo ou não, ele se unifica, né, com o prazer dele também em buscar o Senhor. E aí eu até escrevi, nesse momento Davi, ele está falando, né, sobre a sua relação com os fiéis, né, com o quanto ele tinha prazer em ver irmãos leais, obedientes a Deus, né, com o amor dos irmãos a Deus, né, também era o prazer de Davi, né. E através da união, né, e da comunhão com os irmãos, né, a fé de Davi, ela chegava à sua plenitude, né? Vamos lá, né? Versículo 4. Estou indo bem rapidinho, viu? Glória a Deus. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Vou repetir. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. E Davi diz: não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Irmãos, quando eu olho para esse texto, é fato que Davi estava claramente mencionando outros deuses, deuses na qual pessoas da época faziam sacrifícios de sangue, né? E Davi diz que grande será o sofrimento dessas pessoas. Trazendo para os dias de hoje, a gente sabe que nos dias de hoje ainda existe pessoas que buscam claramente, nitidamente, diretamente e declaradamente outros deuses, que não é o Deus na qual nós servimos. Mas também há pessoas que buscam outros deuses de forma indireta. Pessoas que tornam os seus prazeres terrenos os seus deuses. E há pessoas que, buscando a Deus, mesmo estando aqui dentro, né, dentro da igreja, ou qualquer igreja, buscam o Senhor, mas encontram uma forma de incluir os seus prazeres dentro dessa busca. E aí, irmãos, isso é um problema, porque o futuro de pessoas que fazem isso, Davi ele diz aqui que é o sofrimento, e é fato, né? E quando, irmãos, essa parte aqui, até o pastor falou sobre a ansiedade, né? Quando a gente olha para essa sociedade, né, atual, para essa geração, né, a geração Z, né, que se fala, você vê que é uma geração muito conectada com tudo. Nós, né, acabamos que entrando também no embalo aí, né? A gente também está muito conectado. Eu lembro que quando eu comprei o primeiro celular, meu primeiro celular eu tinha 18 anos, então 31. Então assim,
faz bem pouquinho tempo, né? E aí o celular ele foi mudando, surgiu o touchscreen, né? Surgiu as facilidades aos acessos. E a partir disso, né? Dogmas e paradigmas que para a gente antes existia, hoje não existe mais. A sociedade atual, a geração atual, ela é a geração mais sem censura que existe. Não tem censura. Porque tudo que a gente tenta proteger, por exemplo, os nossos filhos, em casa, eles conseguem ter acesso com apenas um clique de celular. A geração atual ela é a geração mais livre. Não só por seus próprios desejos, mas toda a sociedade ela vem se desenvolvendo nesse sentido. De liberdade, quebra de dogmas, quebra de paradigmas. Ela é uma geração que mais se droga. É uma geração que mais não tem regras. E a quebra de regras, irmãos, às vezes ela pode ser um problema. Porque cada coisa tem seu tempo. É comum em conversas de pessoas mais velhas, né? Geralmente os mais velhos, ontem eu estava em um grupo de WhatsApp e a gente começou a falar sobre a prefeitura de Maracanaú, falamos da festa, falamos de prefeitura, falamos de... Aí eu falei, né, que eu tinha estudado a minha vida inteira numa escola pública, em escolas públicas. Aí eu estudei um tempo num colégio de Maracanaú chamado Carlos Gereissati. Aí uma pessoa do grupo disse assim, eu estudei lá também, eu trabalho lá na Carlos Gereissati, sou professora lá. É verdade, hoje em dia as coisas estão muito diferentes, nosso tempo era diferente. Tinha, irmãos, tinha muita coisa. Mas hoje em dia, irmãos, está um caso sério. Assim, está muito... A gente sabe que sempre que tem pessoas, a gente fica aquela coisa. Hoje as coisas estão muito livres, muito de qualquer jeito. Né? E a sociedade e meio que vai empurrando as coisas nesse sentido. E Davi, e isso... A Rocha. Não, queria só abrir um parênteses, porque a sociedade hoje em dia, eles estão confundindo liberdade com libertinagem. Né? Não é a sociedade não está evoluindo para uma liberdade, e sim para uma libertinagem. Verdade, ministro. E, em resumo, é uma forma de encontrar prazer. De viver, né, seus prazeres, né? Porque liberdade traz prazer, pessoal? Né? Liberdade traz prazer, terreno, né? Traz prazer. Quebrar regras. Hoje de manhã a gente estava a caminho da igreja, né? Aí a Rafaela olhou no muro assim, tinha assim, senhores pichadores, no muro lá da Cobap. Aí tinha uma placa, senhores pichadores, aí nós ficamos, fiquei curioso agora para ver qual é a mensagem para os pichadores, né? Curioso, né? Aí eu fiquei pensando, acho, que leva uma pessoa a pichar, né? Que leva uma pessoa a pichar? Porque, meu Deus do céu, né? Porque nós ficamos, né, falando sobre isso. Ou seja, quebrar regra, né? É o prazer de você quebrar uma regra, né? Você sabe que no outro dia alguém vai ter que gastar do seu suor e vai lá e vai pintar. Mas eu acredito que eu não consigo ver outra, né? Eu deixar minha marca ali. E isso, arriscar a vida. Quanto mais alto, né? A pichação, quanto mais difícil, você olha, eita, macho, o cara, como é que o cara conseguiu? Tipo assim, traz um prazer para ele quebrar a regra, arriscar a vida. E eu acho que é só isso. Pichar é só isso, né? Porque eu não vejo bem algum. O cara vai gastar dinheiro com jet de tinta para quebrar a regra. Ou seja, é uma sociedade, irmãos, que faz de tudo para ter prazeres mundanos. E dentro da igreja, às vezes, isso também. Não vou explorar muito essa parte, mas a gente sabe que a gente sempre está, às vezes, conversando alguma coisa. Igreja é assim. Esses dias eu vou dar um exemplo, né? Aí tem gente que estica, né? O pastor postou a pregação, um videozinho que eu estava pregando para os jovens, né, pastor? Aí tinha o tambor. Aqui. Aí alguém disse assim, rapaz, vi que a igreja do Leão é a igreja preta, viu? Tambor, não sei o quê, o carrão do Homem-Aranha. Cadê, irmão? O carrão do Homem-Aranha. Eu disse, macho. Aí tem gente que também... Mas tem umas coisas que realmente a gente olha assim, rapaz, na igreja, né?
Tem coisas que realmente você olha assim. E aí você vê, assim, tem igreja que traz banda secular para dentro da igreja. Existe isso. Então, cada vez mais as pessoas estão buscando formas de trazer os seus prazeres para dentro da igreja. E aí, irmãos, essa é a parte boa do prazer. Essa geração também é a geração que mais usa droga, né? É a geração mais deprimida, é a geração mais ansiosa, é a geração mais desapegada, não se apega com nada. É a geração que mais se suicida. É a geração mais violenta. A gente está vendo aí nas escolas, né? Tudo isso, né? Talvez por consequência de quebras de regra. Né? Você vê que Deus, ele vai ali... Os pais, né? Você vai controlando o filho ali. Aos poucos, para ele ir aos poucos, conhecendo ali o mundo, né? E tentar ir se protegendo daquilo ali. Mas as coisas vêm tão de uma vez, assim. E a criança ali, o adolescente, está se desenvolvendo, né? Sua mente ainda não está capaz de assimilar tudo aquilo ali. E isso é um problema. E aí, o detalhe. Lá no versículo 3, Davi vai dizer que o único bem dele é o Senhor. E Deus, ele não divide o prazer eterno por outros prazeres, com outros prazeres. Nós não podemos ter prazer em Deus e achar que a gente vai conseguir dividir esse prazer. A gente precisa saber onde é que nós queremos focar os nossos prazeres. E o prazer em Deus, irmãos, é um prazer diferente. A gente vai ver aqui. Glória a Deus, amém? Versículo 5 diz assim. Versículo 5. Senhor, ele vai dizer: Tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garante o meu futuro. Deus, ele não era o único prazer de Davi apenas no presente. Deus também era o prazer de Davi no futuro. Davi, ele traçava planos para continuar desfrutando do prazer de estar aos pés do Senhor para o seu futuro. Não podemos, irmãos, estar desfrutando do prazer eterno hoje, nos planejando para no futuro estar fora desse prazer e desfrutando outros prazeres. Então nós temos que ter cuidado com isso. Às vezes a gente está desfrutando, né? Ó. O Senhor era a porção, o cálice de Davi. E ele garante o futuro de Davi. Porque Davi, ele já estava planejando o futuro que Deus ia garantir na vida dele, através também, por parte dele também. Porque ele não estava planejando se sair disso. Ele permanecia, queria continuar firme e desfrutando desse prazer. Amém? Versículo 6. As divisas cairão para mim, em lugares agradáveis. Tem uma bela herança. Davi era grato ao Senhor porque sabia que desse prazer que ele desfrutava, não havia limites. Ele sabia que não estava sendo garantido somente aquilo que ele via, aquilo que estava dentro dos limites da sua vida, mas também fora da sua vida, em outras gerações, no futuro. E a herança, a gente sabe que existe uma herança. A gente sabe que Deus nos promete não só um prazer terreno, mas também um prazer nos céus. É um prazer, irmãos, muito melhor do que o prazer momentâneo do mundo. Saiba que quando você coloca Deus como seu único prazer e eterno, as recompensas de Deus podem ir além daquilo que você almeja na sua vida. As recompensas de Deus, elas podem ultrapassar as barreiras do nosso entendimento e aquilo que a gente acha que é o máximo que a gente pode chegar, por exemplo. Deus, ele tem planos melhores do que os planos
que nós traçamos na terra. Bem, desfrutando do prazer eterno de Deus, Davi sabia que nada poderia substituir. Que ele era um prazer insubstituível. Ou seja, irmãos, vocês podem perceber, sempre que a gente... Assim, ó, eu vou tentar ilustrar, né? Quando eu fui batizado nas águas, né? Na época que eu comecei a ir para a igreja, fui batizado, eu tinha 13 anos. Aí, irmãos, acho que eu fiquei até os 16. Aí, passei um período assim da minha vida desapegado. Eu fui do desapegado às coisas de Deus, até o desigrejado, até o cara que busca crítico. Eu fui em todos os... Acho que não fui em todos os limites, porque, por exemplo, eu nunca frequentei uma religião que não fosse cristã, por exemplo. Alguma coisa assim, sei lá. Tem gente que vai mesmo no profundo, do profundo, do profundo. Mas eu era uma pessoa, tipo assim, que criticava igrejas. Para mim, tudo era meio de ganhar dinheiro. Tinha esses pensamentos assim, sabe? Só que no fundo, eu sabia, por mais que eu planejasse minha vida, que tinha um vazio, assim, sabe? Quando você conhece, assim, um pouquinho de Deus, você desfruta daquela... Oi, tá falhando? Quando você conhece um pouquinho de Deus, desfruta daquela cimentinha, que é o amor de Deus em nossas vidas, irmãos, a gente pode rodar, ir para um canto e para o outro, criticar, ir para um canto e para o outro. Mas você sabe que falta alguma coisa em você. Você sente falta. Tem alguma coisa ali, você passou a juventude toda, você vai para uma festa, por exemplo, e lá você está lá e aquela coisa lhe incomodando, sabe? Pai, tá errado isso aqui. Isso ok. Aí você pode estar na melhor festa, ter a melhor coisa do mundo, ter a maior riqueza. Você sempre vai ter um vazio. E é um vazio que só quem pode preencher é o Senhor. É o prazer eterno de Deus. Né? Quando Davi fala, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Isso é interessante, porque isso ele pode acontecer também o contrário. Você não ter nada na vida. Já vi pessoas que não tem nada assim, materialmente falando. Você olha assim com olhar carnal, né? Aí você vê a pessoa não tem nada na vida. A pessoa vive, né? Bem humildezinha. Aí você, rapaz, como é que pode, mano? Fulano não tem nada e ama tanto assim a Deus e é tão feliz. Ou seja, porque não é o bem material. Não é aquilo que você vê. A relação dela com Deus é como a relação de Davi. Ela sabe que nada na terra, nada pode substituir o prazer eterno da presença do Senhor. Amém? Por isso que ele é um prazer diferente. Ele é um prazer que não é agora e depois não. Um dia a gente estava falando no trabalho, estava falando sobre essa droga aí, né? Que tem a notícia atual. Tem a droga que chegou agora está todo mundo preocupado. Chegou no estado do Ceará. Chamada K9. Tem K2, K não sei o quê. E tem essa K9 aí. Que essa droga, nos Estados Unidos, é a droga que mais mata. E ela é uma droga que gera uns efeitos aí muito diferentes, né? O pessoal fica como zumbi. A pessoa posta uns vídeos assim de um povo zumbi na rua e diz que é a droga. Uns memes, né? E de fato, irmãos, ela é uma droga violenta. Ela é uma droga mais viciante, algumas vezes mais viciante do que a heroína, do que o crack. Entendeu? Ela é uma droga que ela teve uma apreensão esses dias em Fortaleza dessa droga. E aí um dos nossos amigos do trabalho, a gente estava falando sobre esse assunto, aí ele disse assim, Leones, essa droga é assim, você usa ela, aí você tem lá o seu momento, né, de, como é que chama? Prazer, é? Êxtase. Desculpa. E aí, quando você usa, aí você quer sentir aquilo de novo. Você quer sentir aquilo de novo. Só que quando você usa, você não sente mais como foi da primeira vez. Aí você tem que usar mais. Mais para poder ter aquele efeito. Aí sempre você quer, ela é uma droga que você não só, por exemplo, como outras drogas, né? Você usa uma droga, aí depois você usa de novo, aí fica só usando ali, talvez aquela mesma quantidade. Não, ela é uma droga que
quando você usa ela uma vez, nas outras vezes você já não tem mais o efeito da vez anterior. Aí você vai se tornar... É por isso que ela é tão violenta, né? Porque você aumenta em quantidade, aí ela começa a afetar a saúde e mata. Ela mata. Então esse prazer aqui, irmãos, ele é um prazer diferente disso. O prazer eterno do Senhor, ele é viciante, sim. Quando você realmente desfruta, ele é viciante. Mas ele não é um prazer que mata. Um prazer que depois você tem desprazer. Se você vê desprazer em servir o Senhor, o problema está em você. Amém? 7:8 diz assim: bendirei o Senhor, que me aconselha na escura da noite. O meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Legal que ele fala assim, no versículo 8, ele diz assim, sempre tenho o Senhor diante de mim, na minha frente. Ele fala, diante de mim. Aí diz assim, com Ele à minha direita, não serei abalado. O prazer eterno do Senhor, a presença do Senhor, ela é tão forte, que além dela nos proteger à frente, aquilo que a gente não consegue ver, é o que eu enxergo aqui, irmãos. Ela, além de estar à nossa frente, nos proteger na nossa caminhada, no caso da vida havia muita guerra, né? Ela é um prazer que está ali com você o tempo todo. Está ali lhe aconselhando. O Senhor está falando com você de dia, de manhã, de noite. O Senhor sempre está ali do seu lado. O Senhor está lhe aconselhando, o Espírito Santo está lhe tocando. Você, o tempo inteiro, sabe que Deus ele está ali com você. E ao mesmo tempo, aquilo que você não vê, aquilo que você não sabe que vai enfrentar, o Senhor lhe protege também. Que prazer é esse, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Por isso meu coração se alegra, e no íntimo enxuto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Isso é interessante, irmãos. Por isso o meu coração se alegra, e no íntimo enxuto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Essa frase é interessante, irmãos. O meu corpo repousará tranquilo. Só sabe a importância do que é repousar tranquilo quem não repousa tranquilo. Irmãos, existem prazeres que você desfruta, mas você não pode dizer para ninguém. Você desfruta, mas você tem medo de morrer. Você desfruta, mas você tem medo do que pode acontecer com você depois. Você desfruta, mas às vezes você está enganando uma pessoa e está fazendo outra pessoa triste. Você desfruta o prazer e traz briga para dentro de casa. Desfruta o prazer e traz confusão com seus pais. Traz confusão com sua esposa. Traz confusão para os seus filhos. Desfruta o prazer e se separa no casamento. Ou seja, tem prazeres, irmãos. Os prazeres, na verdade, tem prazeres não. Qualquer prazer fora desse prazer, ele pode se acabar, irmãos. Então não vale a pena desfrutar certos prazeres. Não vale a pena eu trocar o agora por aquilo que... Vou tentar dar um exemplo aqui. Eu tentei fazer uma frase aqui, mas não deu certo não. Mas não vale a pena, irmãos. Por exemplo, existe uma coisa chamada prazer. Existe uma coisa chamada realização, por exemplo. Vou usar a palavra realização, pode ser outra coisa. Mas, por exemplo, às vezes você está no trabalho. Tem aquela pessoa que dá em cima de você o tempo inteiro. Aí você pensa, poxa, eu poderia ter uma relação diferente. Né? Aí você tem família em casa, tem filho em casa. E aí, será que o prazer que aquela relação diferente vai trazer para você é maior do que o prazer de ver uma família
a sua família feliz? Será que o prazer que a bebida vai trazer para você, por exemplo, ou a droga, é maior do que a paz dentro de casa? Não existe, irmãos. Eu não consigo enxergar como isso pode ser bom, né? É uma visão muito curta. Será que o prazer de vivermos uma vida de pecado é maior do que o prazer de morar eternamente com Deus nos céus? É maior do que o prazer que o Senhor nos oferece? Eu vi uma ilustração interessante. Um rapaz, ele fez um videozinho de 5 minutos. Estava estudando sobre prazeres, né? Aí eu estava estudando vários assuntos. Aí eu vi um videozinho, um rapaz disse assim, ó. Certo homem, existe um prédio em algum lugar que é o maior prédio do mundo. O maior prédio do mundo, é um prédio luxuoso. Ele disse que o elevador desse prédio, ele atinge assim uma velocidade imensa assim por hora. Não decorei a velocidade e nem o nome do prédio, é para ter decorado, para a pregação ficar bonita, né? Glória a Deus. O que vale é a intenção. Vamos lá. Aí ele disse que falou o nome desse prédio, que está localizado nesse lugar, esse prédio existe. Disse que o elevador desse prédio, ele hã? Dubai é? Deve ser, né? Dubai é uma cidade rica, né? Aí ele disse que o elevador atinge muitos quilômetros. Aí ele disse que um homem subiu lá em cima. Aí chegou lá em cima. Aí chegou lá e tinha um rapaz, assim, uma janela de vidro bem bonita. Tinha uma parte aberta. Uma paisagem muito linda. E tinha um rapaz muito bem arrumado, com uma mala, olhando para a janela. E aí ele disse assim, cara, aquele homem, olhando para aquela janela, eu pensei, cara, o que é que aquele homem está fazendo ali, né? Aí, esse homem, né, na história que ele conta, eu acho que é uma parábola. Ele chega perto desse homem e diz assim, o que é que você está fazendo aí, né? Aí ele, não, estava pensando aqui, analisando. Aí o homem vai dizer assim, ó, tem uma pergunta para te fazer. O cara que estava lá na janela. É muito lindo, né, isso aqui? Tudo isso aqui. Me diz uma coisa. Você queria ganhar $1 milhão? Aí o cara disse assim, queria. Por que não? O cara que estava lá na janela. Aí o cara vai dizer assim, eu posso te dar $1 milhão. Está aqui dentro dessa mala. Ele abre a mala, tem um monte de dinheiro. Só que tem 2 condições para que eu possa lhe dar esse dinheiro. A primeira é que você tem que gastar esse dinheiro em 1 mês. E a segunda é que quando você vier até aqui, quando você gastar esse dinheiro, você vai vir até aqui, nós vamos ter esse mesmo encontro e nós vamos nos lançar daqui. E aí, irmãos, aquele homem, não, Deus me livre. Deus me livre. Quem é que quer isso? Ou seja, não vale a pena, irmãos, trocar uma eternidade por um prazer momentâneo. Isso é uma boa ilustração, né? Não vale a pena trocar uma eternidade por um prazer momentâneo. Bem, quando pensamos em trocar Deus por qualquer coisa terrena, é como se nós estivéssemos na situação daquele homem recebendo $1 milhão. Amém? Versículo 10. Diz assim. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 32. Ontem, gente, quando eu estava estudando isso aqui, né? Eu estudei a tarde todinha aí. Quando foi de noite, eu disse, deixa eu repassar o texto contigo. Aí ela disse assim, amor, mas eu gosto, né, de ser pego de surpresa. Eu queria ver o que é que vai... É muito ruim Aí eu disse assim, não, amor, é porque eu estou um pouco seguro. Eu queria realmente repassar e ver se tem algum ponto aqui, né, que tu... Quando chegou nesse versículo, ela disse assim, tu sabia que tem uma passagem que fala sobre esse ponto aí, lá em Atos. Aí eu disse assim, sério? Ela, sério? Aí eu disse assim, vamos lá, vamos
Vamos consultar, porque eu fiquei curioso agora. Atos, capítulo 13, versículo 32. Viu aí? Ó, duas coisas, né? Primeiro, aprendi aí, né? Antes de ler o versículo, né? Primeiro, né? Como é bom o devocional, né? A Rafaela, ela tá no momento aí de devocional. E aí, né, graças a isso, ela, pá, tá? Ela todo dia de manhã lá, tá? De manhã, ela, o devocionalzinho dela firme lá, diz que tá edificando muito, não sei o que e tal. Isso é importante, irmão, a gente não pode falhar, né? Eu sou mais falho do que a Rafaela nisso. Eu preciso começar a ter mais essa prática, assim, diária, de ler a Bíblia todo dia e orar todo dia. A gente lê, faz isso falhadamente, né? Isso é um ponto que a gente precisa melhorar. E o outro, né, como é bom, né, consultar, né, alguém, né, ó. Consultei minha esposa, ela trouxe essa partezinha aqui, eu achei muito interessante. Vamos ver aqui, né, ó. Versículo 32. Diz assim: nós... Isso aqui, pessoal, antes de eu ler... todo mundo levantou a cabeça. Antes de eu ler, isso aqui é Paulo e Barnabé. Barnabé? Deixa eu ver aqui no final. É, Paulo e Barnabé. Eles estavam na sinagoga e estavam com essas mensagens. Diz assim: nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Versículo 33. Ele cumpriu para nós, os seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Aí ele fala do Salmo 2. Tu és meu filho, e hoje te gerei. Versículo 34. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras. Aí, vamos lá. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Está falando sobre esse versículo. Porque tu não me abandonarás. Lá no, vou voltar aqui. Ele fala sobre essa parte que eu estava lendo lá em Salmos. Ele fala: não permitirás que os teus santos sofram decomposição. Versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Que bênção, né, irmãos? Portanto, meus irmãos, quero que saiba que mediante Jesus lhe és proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, e todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Até aqui. Olha que bênção, irmãos. Que bênção. Davi, ele foi fiel a Deus em sua vida. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Falhou. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. E o corpo dele se decompôs? Se decompôs. Mas aquele que veio depois de Davi, o nosso Senhor Jesus, não se decompôs. Amém? Isso é forte, irmãos. Através da obediência de Davi, Jesus, ele veio da sua geração, né? Isso é maravilhoso. Cita quase todo. Tu fala assim, que tem essa parte também? Lá, né? Sim. Ele vai continuando, né? Ah, eu entendi. O senhor está querendo dizer que essa parte aqui provavelmente vem do 2, né? Ah, legal. Legal. Vale a pena aí dar mais uma, né? Legal. Entendi. Então, irmãos, que bênção, né? Isso. Que bênção. Que honra, né? Que Davi teve, né? Quando a gente vai ver a genealogia de Jesus, Jesus veio da descendência de Davi, né? Tu me farás conhecer, aí o último versículo, irmãos, para terminar, né? Diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida,
a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Olha que benção, irmãos. Tem 3 coisas aqui, né? A vereda da vida, a alegria plena e o eterno prazer. Ou seja, o único caminho, vereda é caminho, a estrada, né? O único caminho possível de se chegar ao eterno prazer, o Senhor fez e faria, né, no futuro ainda da continuidade da vida de Davi, o fez conhecer. Que Deus maravilhoso, né? De tantos caminhos que possamos seguir na vida, tantos possíveis futuros que possamos ter na vida. O único caminho que leva à vida eterna, a gente podemos encontrar mediante Jesus, que é o único caminho, né? Caminho, a verdade e a vida. Ele fala sobre alegria plena, ou seja, não é qualquer alegria, é uma alegria plena. É uma alegria que completa realmente em todos os sentidos, que não falha em nada. Não é uma alegria passageira, aquilo que a gente já falou aqui. E o eterno prazer à tua direita. O único prazer que é eterno. O único prazer que não se acaba. Amém? Até aqui, glória a Deus. O Vinícius. Tá certo, é pequeno também, do mesmo jeito. Não, mas só queria fazer uma observação que ele fala que, né, à destra de Deus está, né, o eterno prazer. E o que é que está à destra de Deus? Jesus Cristo, né? Então Glória ele a é o Deus. nosso eterno prazer. Jesus é o eterno prazer. É o único caminho, né? A única verdade. A única fonte de vida. Amém? Glória a Deus. Agradeço pela rica oportunidade. Em nome de Jesus. Pastor Tiago.